a gente lembra que no domingo a Record transmite Corinthians e Guarani a partir das 6 da tarde com exclusividade na TV aberta. Os principais clubes de São Paulo fazem os últimos ajustes para a estreia. Tá chegando a hora! O São Paulo fez o penúltimo treino antes da estreia no Paulistão. E com o reforço de 2 jogadores que defenderam o tricolor na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O meio-campista Negruti, de 19 anos, e o atacante William Gomes, de 17. O time vai receber o Santo André amanhã no Morumbis. Jogo que marca a estreia do técnico Thiago Carpini. O Santos também entra em campo amanhã. O Peixe vai até Ribeirão Preto encarar o Botafogo e com novidade na lateral direita, Aderlan, que defendeu o Red Bull Bragantino nas últimas 5 temporadas. Eu acho que foi uma excelente escolha minha ter vindo para o Santos. Sempre quando jogava contra, a gente sabe o tanto que é difícil, o tanto que essa camisa pesa, né? O lateral esquerdo Jorge também foi apresentado. O jogador de 33 anos, que pertence ao Palmeiras, sofreu uma contusão no joelho há 10 meses, quando estava no Fluminense. E ainda não tem previsão para voltar aos gramados. No Palmeiras, a novidade é a renovação do contrato do goleiro Everton. Titular absoluto há 6 anos. O ídolo do clube prorrogou o vínculo até dezembro de 2026. Continuar trabalhando, de continuar fazendo o meu melhor para que eu possa, dentro de campo, entregar o meu máximo e que possa entregar aí várias balizas zero, que esse é sempre o objetivo. No domingo, o Palmeiras vai até o interior paulista enfrentar o Novo Horizontino. O último treino do Corinthians antes da estreia no Paulistão contra o Guarani vai ser diferente. Amanhã, às 10 da manhã, o clube vai abrir as portas do Parque São Jorge para receber o apoio dos torcedores. Essa é a primeira vez que o time profissional vai treinar aqui no clube após a construção do CT Joaquim Grava, há quase 14 anos. O adversário do Corinthians, o Guarani, apresentou mais um reforço para o Paulistão. O zagueiro Léo Santos, de 25 anos, foi revelado pelo Timão e vai estrear justamente contra o ex-clube. A gente tem, não sei, uns 10, 15 dias a mais de pré-temporada do que eles, então acho que é válido já pegar um time assim já logo de cara para começar bem o campeonato. E o jogo entre Corinthians e Guarani você vai acompanhar ao vivo aqui na Record, domingo, às 6 horas da tarde. A partir de domingo, dia 21, 6 da tarde, ao vivo. Paulistão, cola na grade, é aqui na Record. É isso aí, o Paulistão começa nesse final de semana e a Record já está prontinha para a transmissão de um dos maiores campeonatos estaduais do país. E quem vai se juntar a nós nessa competição é o nosso companheiro Granger Ferreira, que está aqui com a gente. Granger, deixa eu apertar sua mão. Tudo bem? Tudo bom, Granger? Prazer estar aqui novamente. Poxa, que legal, que bacana nessa missão, né? É verdade. Essa missão, a gente sabe que o Campeonato Paulista é um dos maiores campeonatos do nosso país, reúne diversos jogadores, equipes, né, do interior da capital paulista e também tem, olha, jogadores que aparecem sempre, né? Brilham não só no estadual, como também no país. A gente sabe que também o Paulistão é dividido em 4 grupos, exatamente, né? São 16 equipes diferentes do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Uma boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Jadir, o Campeonato Paulista ele é organizado. Essa é a diferença. Organizado, bem organizado. Você tem 16 equipes que começam depois das 12 do Rio de Janeiro e terminam na mesma data, dia 7 de abril. Qual é o segredo disso? É o regulamento. O regulamento que tem, na fase de grupos, essa divisão que está sendo apresentada. 16 grupos divididos em 4 grupos de 4. Vamos pegar um exemplo do campeão. O Palmeiras está no grupo B. O Palmeiras não vai enfrentar quem? Não vai enfrentar nem o Água Santa, nem o Guarani e o Ponte Preta, mas vai enfrentar todos os demais. 12 jogos. Acabou a fase. Os 2 primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final. Um jogo só. Depois semifinal, um jogo só. Final em 2 jogos, acaba dia 7. Aqui no Rio é que complica um pouco mais. É interessante, né? Começa depois e termina na mesma data, exatamente, né? O que falta justamente é organização. 16 equipes, ou seja, teremos aí jogos
durante praticamente aí um mês, né? Exatamente. Ou seja, muita emoção. E a gente sabe o seguinte, o Granja, é um campeonato importante onde os grandes clubes fora de São Paulo ficam observando os jogadores, né? A gente sabe que tem jogadores que brilham na competição e partem para grandes equipes. Não há dúvida. E se nós pararmos para analisar, tem vários nomes. Praticamente todos os nomes são conhecidos do Campeonato Paulista e disputando o Campeonato Brasileiro, disputando a Copa do Brasil, e é um dos pequenos realmente tem chance. O Ituano foi o último dos pequenos a ganhar, o Água Santa chegou na final com o Palmeiras, ou seja, existe uma possibilidade. E um outro detalhe, 16 clubes, 16 estádios. Cada um tem seu estádio que pode receber os grandes. Essa é a diferença. E a gente tem aqui os jogadores que brilharam, né, nos últimos paulistas, né, e que estão aí em grandes times. A gente tem aqui na nossa arte aqui, olha só, o Christian, o Barleta, né, tem o Pablo Maia, também tem o Renan e o Patrick de Paula, que está aqui no Rio de Janeiro jogando no Botafogo. Exatamente. Os jogadores recentes, vezes que da última competição, dificilmente eles ficam nos pequenos clubes. Mas os clubes de menor investimento são um investimento maior do que qualquer outro clube de, vamos dizer assim, que tenha um poder aquisitivo menor nos estados, nos demais estados. Não é porque São Paulo é um estado extremamente rico. Repito mais uma vez, é a organização. Você tem um estado que é maior, por exemplo, que o do Rio, com mais cidades do que o Rio. Lá também tem uma concentração na grande São Paulo. Você tem os 4 grandes, né? Você pega ali um pouco do Santos, você tem a Portuguesa, mas você tem clubes como o Mirassol, você tem a dupla, que seria o nosso goitacano aqui, você tem o clássico entre Ponte Preta e Guarani. Olha a diferença de realidade, né? O que a gente também observa, né, que os times, né, são um time em cada município. Exato, você tem essa... E você acaba tendo um investimento. Se você pegar um clube do ABC, quantas empresas patrocinam? Tem alguns clubes que parecem uniforme de Fórmula 1 de tanta marca, né? E nos últimos anos, né, o Palmeiras foi quem mais levantou taça nessa competição, né? Verdade. E aí, o Palmeiras é o time a ser batido? O Palmeiras é o time a ser batido. O Palmeiras seria hoje o Flamengo no Rio de Janeiro, porque o Flamengo é o time a ser batido no Rio. É o Palmeiras, porque o Palmeiras vem faturando tudo. Até quando a situação não é boa, ele leva o título como foi o do brasileiro. Verdade. O Palmeiras tem um bom patrocínio, tem pessoas que vivem o Palmeiras, tem investimento e, junto a isso, uma federação que, de certa forma, apoia, que tem um retorno, uma premiação. Você tem alguns milhões de reais na federação. É porque você está fazendo uma comparação com o Rio, porque seria o estado. Rio e São Paulo são os dois maiores estados. Então, quando entra no futebol também, eu te digo, o Flamengo foi campeão no ano retrasado. O Fluminense no ano passado. Quanto eles ganharam na final? Nada. E aí, o que vale disputar um estadual? É verdade. O investimento é alto. Perdeu o brilho, né? Perdeu. E a gente torce, a gente está junto. Mas a comparação está em estrutura para a gente acompanhar e ver ao longo dessas próximas semanas o que é de diferente em São Paulo que faz dar tanto certo. A vitrine é diferente, muito Exato. diferente. Só para você ter uma ideia, em 2017 o Corinthians ganhou da Ponte Preta, né? Isso. 4-1, 2018 deu Palmeiras em cima do Corinthians ou melhor, deu Corinthians, né, em cima do Palmeiras, nos pênaltis. 2019, o Corinthians faturou em cima do São Paulo. 2020, o Palmeiras realmente ganhou nos pênaltis. 2021 deu São Paulo em cima do Palmeiras. Em 2022, o Palmeiras... Foi atípico, um jogo muito bom com 8 gols, né? Em 2023... Água Santa. Então, nesses últimos anos, Ponte Preta e Água Santa. Seria como se estivesse vendo aqui ou o Americano, ou o Bangu, o América enfrentando o Grande. É muito difícil. Um outro detalhe só que eu queria chamar a atenção, porque desde 2017 foi quando eles entraram com esse regulamento de 16 clubes dividindo os cabeças de chave, os 4 grandes. E isso é interessante. O Campeonato Paulista, que ele é organizado dessa forma desde 1941. E aí ele vai tendo essa chancela, mudando uma competição ou outra, mas tendo um repertório. O futebol paulista é a origem do futebol. É só para ter um detalhe. Quem trouxe o futebol para o Brasil foi Charles Miller. Ele foi o primeiro artilheiro do Campeonato Paulista. Aí dá para ver, né? Tá gostando? É o seguinte, a partir de segunda-feira você vai estar aqui com a gente, né? Todas as segundas e quintas. Falando das rodadas do Paulistão. E amanhã
começa o Paulistão e a gente tem a rodada aqui Vamos lá. completa. Mostra Tá pra certo. gente aí a rodada completa do Paulistão, que começa amanhã e no domingo às 6 da tarde tem a transmissão da A Record. transmissão que é que Corinthians fecha e a rodada. Guarani. né? É verdade. No sábado, já começando cedinho. É cedinho, mas nem tão escaldante. Não é às 3 da tarde, é às 5h15. Então, Até nisso é diferente. é diferente, né? São Paulo a preocupação é mais com a chuva. Então, o Bragantino contra a Água Santa, né? O atual vice-campeão. Nós temos no sábado às 6 o Botafogo de Ribeirão Preto contra o Santos. Também no sábado às 8 da noite, São Paulo e Santo André. Santo André que já fez final com o Vasco da Gama e foi campeão da Copa do Brasil também. No sábado às 8h15, Ponte Preta e Mirassol. Aí o domingo, veja, 4 jogos no sábado, 4 jogos no domingo. Santo André e Palmeiras. Pois Ou melhor, é, Novo Horizontino e Novo Palmeiras. Horizontino. Novo Horizontino, inclusive, que assim como a Ponte Preta, Jadir, são recém-promovidos. Eles vieram da segunda divisão, né? Subiram como campeão e vice. No domingo, às 4, também tem o São Bernardo contra o Ituano. Domingo às 6, os 2 jogos ali, Inter de Limeira e Portuguesa Santista e o Corinthians contra o Guarani. A cereja do bolo, né? Que é o Corinthians e grande Guarani. jogo, que aí já fecha aqui, a gente já bate a classificação Ou atualizada. seja, dá pra gente... A primeira rodada é muito difícil, né? É difícil. Os times estão em pré-temporada. a gente- Mas são pontos que fazem falta lá na 10ª. Como é que pode, né? É verdade. Mas faz falta e a gente vai perceber a cada jogo um público presente e o Campeonato Paulista é um campeonato a ser seguido. O que a gente viu nesse ano, né? Um investimento pesado de Santos. Por mais que o Santos tenha caído para a Série B do Brasileirão, está investindo bastante, né? O próprio Corinthians, né, que nessa temporada está investindo agora com a nova presidência, está investindo pesado, que é mais jogadores também. O Palmeiras para se manter. O Palmeiras, que vem se mantendo. O São Paulo, E o São atual Paulo. campeão da Copa do Brasil. É, a diferença agora que com a saída do Dorival, né? Como que vai ser? E aí? É um novo treinador que sai de um clube pequeno, mas tem toda a estrutura de um grande clube. E os pequenos, que vão aprontar, sem dúvida alguma. E façam suas apostas. Segunda-feira está aqui, João. Segunda-feira nós Meu estamos amigo Grande juntos, trazendo aí fortes e unidos. esse bate-papo com os resultados desse final de semana do Paulistão. Combinados? Combinado. Um grande abraço, bom final de semana a todos. Então tá certo, meu amigo Grande Ferreira.